E profissionais do sexo não dá voto, porque nós vivemos uma sociedade hipócrita, né, que se utiliza disso, né, mas não defende os direitos dessa população. Então, mais uma vez, reforçar que a tarefa do vereador na disputa de Estado, que a gente sabe que é capitalista, é avançar minimamente dos direitos dessa população que está sendo duramente atacada, e a gente está retrocedendo absurdamente. Obrigado, Marcela. Agora a gente passa... Ih, desligou? Não. Não? Agora a gente passa a palavra... É que não tá funcionando. Foi eu. Agora a gente passa a palavra para a Bia e vamos dar início ao segundo bloco de perguntas. E depois no terceiro a gente abre para todo mundo. Olá, gostei bastante da discussão e tal. As perguntas do Cleiton foram bem postas e tal. Sobre a... Eu venho aqui falar assim das questões trans, né? Especificamente, né? Pensando assim, não... Eu tava querendo falar de uma questão pontual, que era a questão do nome social, né? O nome das pessoas trans, eu digo nome social, né? Como ainda existe, se não me engano, tem uma portaria do Estado de São Paulo que garante, né, todas as instituições públicas aceitarem o nome de tudo social, né? Mas o que se vê na prática? O que se vê na prática parece que é naturalizado, que as pessoas trans não precisam, né, de realmente existir, de ter esse direito, né? Porque o direito ao nome, eu penso que o direito ao nome é um direito essencial da pessoa, né? Um direito humano. E tratam esse direito como uma mesquinharia, assim, algo assim que, eu tenho o direito de você usar o seu nome social, só que, por exemplo, no seu diploma vai ter o nome civil e tal, porque você não tá o nome civil. Por isso que eu também defendo que pessoas trans que queiram que o processo de mudança do nome civil seja garantido, né? Porque o que se vê é que existe uma burocracia enorme, é um absurdo, né? De você ter que exigir laudos desumanizadores, laudos de psiquiatra, laudos de psicólogo, laudos de assistente social, não sei o que, para você ter o seu direito de pessoa, sabe? A identidade da pessoa está sempre nas mãos de alguém que não é pessoa, né? Por que existe isso, né? Por que não é possível, como na Argentina, né? Que, pelo que eu vi lá, a lei de identidade de gênero que assegura, né, as pessoas trans têm o direito de a autoidentidade, né? Eu não preciso depender do homem cis, hétero, branco a validar minha identidade. Por que eu tenho que sempre pedir? Eu tenho que pedir para o psicólogo, eu tenho que depender da boa vontade do juiz para, quem sabe, eu ter esse direito garantido. Eu não tenho certeza, né? Eu não tenho essa... Por que eu não tenho isso garantido, né? Por que isso é uma coisa discutida como se fosse uma coisa assim, ó... Eu vi que na UNB, por exemplo, que tem um caso de um menino trans que conseguiu o nome social dele. Só que para ele conseguir isso, teve que ter uma votação. Por que teve que ter uma votação para isso? Isso era um direito garantido. Por que eu tenho que estar à mercê, né, à mercê de alguém? Eu tenho que ter autonomia no meu nome, certo? E pensando também numa pergunta que o Gleito falou, né, na diversidade dentro do LGBT, né? Que existe diversidade, muito se fala assim de homofobia. E muitas vezes a gente fala de homofobia de uma forma massificadora, né? Por exemplo, a gente pode estar esquecendo que existe transfobia, existe bifobia, existe lesbofobia, que são opressões mais específicas, né? Porque, aliás, muitas pessoas trans, elas se identificam como pessoas heterossexuais. E você falar homofobia para abarcar tudo, muitas vezes acaba apagando identidades trans, né? Que se identificam como heterossexuais e sofrem opressão por serem trans, né? Não porque ela não se identifica necessariamente como homossexual. Então era essas coisas que eu estava falando no nome social, que é você ter que depender da aprovação de alguém. Como que isso? Por que disso? Por que não existe logo uma lei para facilitar essa coisa, né? O quanto... Eu vi uma notícia que o Rio Grande do Sul fez uma carteira de nome social. Mas essa carteira de nome social ela era totalmente diferente do RG, ela era escancarada, que você era nome social. Por que não fazer um RG normal para a pessoa? Por que escancarar esse fato, né?
Ou seja, foi uma medida com uma boa intenção, tal, garantir os direitos das pessoas trans, mas que muitas vezes foi feito de maneira indevida. Porque tem uma carteira com nome social, eu quero um RG com uma pessoa qualquer, certo? Então era essa questão que queria ser posta do nome, né? Porque pessoas trans, para ter acesso, além do acesso ao emprego, acesso à saúde, são questões complicadíssimas, né? Questões que envolvem recursos muito complexos, né? E por que não o nome, né? É uma questão mínima, né, de humanidade, você tratar uma pessoa pelo nome, porque existe tanta dificuldade nisso, né? Eu queria mostrar essa questão do nome, né? Que tem que ter um direito fundamental da pessoa e ele é cotidianamente desrespeitado. Então, é uma colocação da Bia, né? E que a gente deixa aberto para que cada candidato comente, né? O que vocês pensam, né? Qual a proposta, quais são as sugestões, né? Para essas especificidades trans, para essas identidades, né? Que está dentro da LGBT, né? Orientação sexual e identidade de gênero, numa coisa só, né? E aí já começa a coisa de que não é homogêneo. Então vamos seguir a ordem. 2 minutos para cada um comentar. Bom, primeiro dialogar com a Bia. A gente tem uma companheira militante de identidade que agora está morando em São Paulo, mas que ainda continua aqui convivendo com a gente, que é a Janaína Lima, e ela já tem colocado alguns debates, algumas discussões, que é evidente que a questão do nome ela é muito importante, mas ela por si só não dá conta de todo um arcabouço, um aparato aí de discriminação que existe. Então o nome é muito importante, a gente tem que fazer essa luta, mas é importante entender que a transfobia ela não vai ser superada exclusivamente pela questão do nome. Então assim, é uma parte da nossa luta. Eu não tenho dúvida que enquanto a gente não alterar a legislação em nível federal, a gente vai continuar só fazendo paliativos. Decreto de nome social é paliativo, portaria de nome social é paliativo, carteira especial, tudo isso é paliativo. Porque a questão de nome, essa retificação de registro, ela é na esfera federal. Então, seja um vereador, ou um deputado estadual, ou um prefeito, ou um governador, não tem domínio sobre isso. Ele não pode, da forma como o Brasil, como o Estado brasileiro se organiza, ele não tem poder para mexer nessa legislação. Isso tem que ser feito em âmbito federal. Infelizmente, até hoje, quase todos os projetos que foram feitos, projetos de lei sobre a questão de retificação de registro, ainda patinam na questão da patologização. Do meu ponto de vista, de certa forma, é mais uma afronta à dignidade humana determinar que a retificação do registro vai ser feita porque um profissional da área da saúde e, digamos, mais na própria área da saúde mental, seja médico, psicólogo ou então psiquiatra, que vai dar um laudo para dizer se a pessoa é ou não é trans. A pessoa tem que dizer o que ela é. O princípio da dignidade humana é o princípio da autodeclaração. E é isso que deveria prevalecer. Infelizmente, não é, até hoje, todos os projetos que foram apresentados no Congresso continuam nessa desgraça de exigir o laudo. Eu tenho, inclusive, um projeto que foi aprovado na Câmara e que está no Senado. E que, apesar de toda a dificuldade que é debater no Congresso Nacional, né, Marcela colocou, católicos e evangélicos reacionários, assim, isso é muito difícil fazer esse debate, porque mesmo quando a proposta é extremamente moderada, eles não aceitam. Pode fazer a proposta moderada mais branda possível, eles não aceitam nada. Para eles, na questão da diversidade sexual, quais são os direitos que se devem garantir? Nenhum. O que eles querem em relação às pessoas da diversidade sexual? Não existam. É essa a questão. É isso sem fazer meio de campo. Então, para a questão do nome social, para a questão do nome, eu não vejo alternativa que não seja uma alteração de lei federal, onde seja permitido a pessoa, sem laudo, declarar, olha, sou transexual e quero fazer a mudança. Ponto. Não tem que depender de área médica para definir isso aí. Né, esse poder médico aí que já nos oprime em outras questões também. Agora, essas iniciativas que têm sido feitas são paliativos. No meu ponto de vista, e até dialogando com a questão que a Marcela colocou, às vezes é um passo que se dá, limitado, tentando minimizar
a questão, não resolver. Aqui em Campinas tem um decreto do município, o estado tem um decreto também, e no âmbito federal tem uma portaria no Ministério lá da Administração, um nome assim, que pega toda a área federal. São todos limitados. Porque, por exemplo, aqui em Campinas, legal, tem um decreto, então na escola municipal, no centro de saúde, vai na loja não vale. Então é limitado mesmo. Enquanto a gente não enfrentar essa questão em âmbito federal, vai ser muito difícil. Mas do meu ponto de vista, isso exige uma luta muito organizada, porque eles rejeitam qualquer alternativa de reconhecimento dos nossos direitos. E lamentavelmente é assim que tem funcionado. Carlinhos, 2 minutos. Gente, a Xuxa mudou de nome o dia que ela quis mudar, né? Porque não foi. O dia que ela quis colocar a Xuxa no RG dela, ela conseguiu. Agora, uma travesti não consegue mudar de nome. Esse professor que eu falei pra vocês que deu esse burro na parede, ele chama os alunos por apelido. Os alunos que querem ser chamados por apelido, ele chama por apelido. Mas se recusava a chamar a menina pelo nome que ela queria ser chamada. É uma discussão profunda que eu acho que tem a ver com dignidade mesmo, de você ser chamado por aquilo que você é, né? Aquela sua identificação, o seu nome, você não pode ter o seu nome garantido no seu documento, né? O documento que é uma sacanagem, a gente tem que apresentar documento para tudo que vai fazer, a questão de um controle mesmo que existe. E é isso que a Bia falou, de colocar na mão dos outros a decisão sobre o que você é, né? Sobre o que você vai ser chamado e tudo mais. Acho que a luta pela despatologização da transexualidade, a luta do movimento, tem que ser uma luta de um parlamentar lutador também. Um parlamentar socialista, um parlamentar revolucionário, um parlamentar que defenda a causa LGBT. Tem que estar inserido na luta pela despatologização da transexualidade. Acho que isso ajudaria bastante a gente a conseguir coisas maiores. Lógico, isso que a Mariane falou, a gente não consegue fazer como um vereador, como um deputado. O mandato de um lutador, ele tem que estar a serviço do movimento, né? Então, o mandato ele vai ter uma puta de um palanque para poder falar as coisas, é uma visibilidade muito grande. E esse mandato tem que ser utilizado para se inserir nas lutas nacionais também, né? Eu esqueci de falar aqui antes, mas o PSTU defende a criminalização da homofobia, que a gente não conseguiria fazer por Campinas, né? Mas a gente conseguiria se inserir na luta para que isso seja aprovado nacionalmente. Essas lutas são muito necessárias e o mandato, por mais que tenha correlação de forças que a gente discutiu aqui, ele tem que estar a serviço disso. E a gente precisa ouvir, inclusive, as transexuais e as travestis para poder aprender, né, a como lidar com isso. Porque é o que você falou também, Bia, da questão da... Não foi você que falou, acho, da homossexualidade, né? Se a gente ficar dizendo que a homofobia, né, homofobia, e esquecer, às vezes, da transfobia, da lesbofobia, que são coisas terríveis e que a gente, às vezes, faz na linguagem, se comete esse erro. Eu acho que é um erro que é grave até, né? Eu mesmo vivo cometendo esse tipo de erro, querer abranger tudo pela palavra homofobia, e a gente sabe que existe as outras formas de preconceito, e a gente tem que ser corrigido a todo momento. Eu acho que tem que ter uma pressão forte, e quem se sente excluído numa fala dessa tem que vir e puxar a orelha mesmo, porque nós como figuras públicas do movimento, a gente tem a obrigação de trazer o debate de forma correta e que abranja o maior número possível de pessoas que estão nessa luta, né? É isso. Nossa, o microfone tá mó esquisito. Liga aqui. Marcela. O bom de fazer um debate com o Carlinhos e com o Mariante é que você chega aqui com a resposta já dada, e por isso mesmo que eu ficaria muito contente que nós três pudéssemos ser eleitos, né? Seria uma Câmara muito boa, né? Mas para isso a gente, como eu já disse, assim, a gente precisa de muito voto, senão, né, o coeficiente eleitoral não garante. Na verdade, eu só queria dizer, assim, em relação ao nome social, que eu acho que ele é importante, por mais que ele não garanta todos os direitos, mas ele é um direito que possibilita o acesso a outros direitos. Por exemplo, uma travesti que não consegue ser chamada pelo seu nome e deixa a escola, isso já lhe fecha as portas, por exemplo, para, né, ter acesso à educação, né, e se empoderar para reivindicar,
né? Então, por exemplo, uma pessoa empoderada como a Jana, ela foi e enfrentou até as últimas consequências, fez faculdade, reivindicou, né, que o seu diploma, né, pudesse respeitar o seu nome social, né? Ou seja, né, o nome social ele é o primeiro direito, né? E por isso mesmo que a certidão de nascimento, né, é um direito fundamental. Eu não sei se vocês sabem, existem lugares no nosso país que 20 a 30% da nossa população não tem acesso a esse documento básico, né? Assim, essa pessoa não existe, né? Se ela não tiver uma certidão de nascimento, ela não existe. E existem milhares, né? Não sei se milhares, mas muitos brasileiros que não existem no nosso país porque não tem a certidão de nascimento. E eu acho que a contribuição que tanto o movimento como a universidade pode fazer é mostrar essas especificidades para que a gente possa pensar políticas públicas que atendam essas especificidades, para que a gente não caia, né, também na invisibilidade dos invisíveis do movimento, né? Por exemplo, dentro do movimento a gente sabe que existem preconceitos contra travestis, existem preconceitos contra bissexuais, né, como se eles não fossem resolvidos, né? Então a gente sabe que mesmo dentro do movimento, né, existe, por exemplo, dentro do movimento, preconceito às vezes contra mulheres. Por exemplo, eu sofri preconceito quando tentei me aproximar do movimento porque eu não era nenhuma das letrinhas, eu era heterossexual, todo mundo olhava para mim e falava: o que você está fazendo aqui, né? Então eu acho que a gente tem que discutir isso sim, essas especificidades que devem ser atendidas por políticas públicas. E aí só em relação a importante de se falar, que eu acho que nós hoje não temos correlação de força para aprovar esse tipo de demanda, mas eu acho que o movimento ele tem que perceber, e a população em si que não está organizada em movimento, para que ele se organize, para que, por exemplo, a Constituição de 1988 ela só foi aprovada daquele jeito porque teve 1 milhão de pessoas lá na frente do Congresso Nacional, sabe? Então acho que a gente tem que sair, entendeu, do conforto dos nossos lares, do conforto da nossa vida, para ir lá, entendeu, e reivindicar, porque na verdade os deputados constituintes eles cederam os anéis para não perder os dedos. E se a gente tem uma Constituição dita cidadã, foi porque o povo saiu, entendeu, do conforto da sua casa e foi para lá reivindicar, acampou, se manifestou, botou fogo em ônibus, sabe? Tem uma foto belíssima de 1988 dos ônibus virados, pegando fogo lá no Congresso Nacional, na frente do Congresso Nacional. Então, essa é a realidade. A gente precisa, né, nos organizarmos no movimento, na academia, né, junto, conquistando mandatos parlamentares. Por que a bancada evangélica está avançando tanto? Por que a bancada católica reacionária está avançando tanto? Né, por exemplo, no caso do aborto, a gente corre o risco de retroceder num direito que a gente conquistou lá atrás com o Código Penal de 1940, sabe? Então, assim, é preocupante, sabe, que a gente está retrocedendo nos direitos. Muito obrigado. Agora a gente abre para o terceiro bloco de perguntas, que é aberto ao público. E a gente vai abrir a inscrição. Alguém pode anotar? Você anota, Gleide? Tem que deixar para alguém. Você anota e deixa para mim. Você tem um... Levanta a mão primeiro, eu posso anotar. Vamos lá. Tiago, Mari, Esther, Mariana, Marcos, Paulo, você também primeiro. Esther. Eu tava tentando pegar na ordem que mandei matar na mão. Esther. Só para organizar, a pergunta ela tem que ser breve, porque a gente tem a questão do tempo. Então, no máximo 1 minuto para a pergunta e 2 para a resposta, sem exceder, tá? Vamos tentar ser bem objetivo. Então vai, confere aí os nomes. Thiago, depois a Mariana, depois Esther, depois Paulo, depois Marcos. Tem como eu começar? Tem uma prova agora, sem nenhum problema. Todo mundo de acordo? Pode ser, então. Vem. Então ganha. Seja breve. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Marcos, sou militante do PSTU, estudante do curso de Química Bacharel Tecnológica, né? Eu queria começar falando de um caso de homofobia que aconteceu no passado, numa cidade do interior de São Paulo, onde um pai e um filho se abraçavam e foram agredidos. O resultado disso, por um grupo de agressores, né, obviamente. O resultado disso foi um pai levado para UTI, desmaiado e com um pedaço da sua orelha decepada, um filho com um trauma grande por causa do ato de violência e um crime, mas um crime de agressão, não de homofobia. E isso prova de que a
a criminalização da homofobia não é só um avanço para a comunidade LGBT, um avanço para a proteção da comunidade LGBT, e sim para a sociedade toda. Um dos empecilhos que tem acontecido aí atualmente hoje... Desculpa, estou nervoso. Foi aí a bancada evangélica, né, como a Marcela já disse, que junto aí ao Edir Macedo, né, bispo, burguês, machista, homofóbico e racista, ele, junto com a Dilma, né, lançou uma carta ao povo de Deus, dizendo que, onde ela dizia que não se posicionaria a descriminalização da homofobia, ao kit anti-homofobia nas escolas. E eu queria saber de vocês, candidatos, como isso se reflete na candidatura de vocês, principalmente aí, o candidato petista, até onde ele concorda com o governo da Dilma. O Carlinhos mesmo já disse, já colocou sua opinião com o kit anti-homofobia nas escolas, e eu queria saber um pouco mais de vocês, como é a candidatura de vocês, como é encarar isso, tendo o fato da nossa realidade. Muito obrigado, Marcos. Próximo. Thiago. Não, peraí. Thiago. Oi, eu sou o Thiago, faço aqui ciências sociais do FISH. Já conheço algumas pessoas aqui. Eu gostei bastante do debate, principalmente das colocações que o Gleiton trouxe, a Bia trouxe. Foi bastante interessante, mas eu tenho uma questão bem pontual. Propõe-se políticas, tal, tudo, mas a gente precisa pensar no CREAS LGBT. O Paulo Reis está aqui, né, coordenador da diversidade, ele ajudou, o Mariane também ajudou a criação de referência para o CREAS hoje, mas tipo, é uma política que está sendo desmontada, né, está sofrendo uma situação de desmanche. Queria saber mais ou menos qual que é a proposta de vocês para essa política, porque a gente tem falta de funcionários se desdobrando em diferentes funções, né? Você vai no CR lá, não tem uma placa indicando que é o CR, né? Como que a população vai chegar lá se não sabe que ali é o CR, né? Basicamente isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Thiago. A próxima, Mariana. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Mariana, eu sou aluna do FISH, sou funcionária da Unicamp. Gostaria de parabenizar o pessoal do CAL pela realização desse debate. E eu acho que é muito sério o debate que está colocado hoje nas eleições municipais de Campinas, porque assim como está acontecendo no Brasil inteiro, também na cidade de Campinas, nós estamos vivendo um enorme retrocesso em termos das conquistas sociais e em termos também dos espaços democráticos que foram conquistados. A gente vem observando aí o desmonte dos serviços públicos, a gente vem observando o esvaziamento dos espaços de organização e decisão da sociedade, e isso traz consequências, isso gera exclusão. E é lógico que, dentre os excluídos, quem mais são afetados, né, são as mulheres, negros e negras, e os LGBTs ou as pessoas que tenham outra forma de relação, de exercer sua sexualidade. Então a gente vem observando isso. Eu acho que é fundamental a gente construir nessa cidade uma oposição a esse governo. Eu gostaria só de lembrar dois fatos que aconteceu aqui em Campinas para ilustrar isso que eu estou dizendo. O primeiro foi o Tolerância Zero. O governo municipal fez uma política, né, teoricamente de segurança, porque segurança para eles é proteger os grandes, né, limpar o centro da cidade, como eles dizem, né, eles usam isso, limpar o centro da cidade, expulsando os moradores de rua, inclusive agredindo, né, exercendo agressão com as pessoas que hoje, né, inclusive, ai gente, desculpa, vou ultrapassar um pouquinho o tempo, pode ser? Né? Só para ilustrar essa questão, né? As prostitutas, as pessoas, as travestis e transexuais no centro da cidade, né? Então a gente vê um governo que prega a intolerância, com certeza vai atingir muito mais, né, o público, as mulheres, negros e negras e as pessoas, as travestis e transexuais. E outro exemplo é o desmonte da saúde pública. Nós vivemos um processo de desmonte da saúde pública, né, inclusive com fechamento de iniciativas importantes, como é do Centro de Saúde no Itatinga, que tinha um atendimento especializado para as prostitutas e para as pessoas para transexuais e travestis, e que hoje está em pleno desmonte. Então eu acho que a gente necessita, aqui na cidade, de construir com muita ousadia, oposição organizada, uma relação
participação de todos os movimentos, movimento negro, movimento pela diversidade sexual, movimento de mulheres, movimento sindical, movimento estudantil, para a gente combater a política dessa prefeitura, que é uma política de violência e de exclusão. Por isso eu acho que hoje nessa eleição é necessário a gente ter mandatos que estejam comprometidos com essa luta. Eu estou sendo candidata também representando um coletivo, e o nosso mandato, né, possível mandato, a gente quer que esteja a serviço dessa luta, da gente construir uma oposição contra esse projeto excludente que gera violência e que está gerando muito sofrimento na vida das pessoas, principalmente das negras, mulheres e das pessoas que exercem uma outra forma de exercer sua sexualidade. Muito obrigado, Mariana, pela colocação. Agora eu gostaria de convidar a Esther. Chegou a sua vez. Bom, primeiramente, quase boa noite, né, a todos e a todas aqui. Meu nome é Esther Pereira, eu sou do Grupo Identidade, né, militante aí do movimento LGBT. Eu gostaria de pedir aos candidatos que eles comentassem sobre uma coisa. Todos eles falaram, aliás, com grande propriedade, né, de que não é só uma questão de se conseguir políticas públicas, ou seja, de vereadores proporem políticas, proporem projetos para que se faça isso ou aquilo, né, que tem que haver organização popular, tem que haver controle social de fora, o movimento tem que estar pressionando, as pessoas têm que estar, enfim, tem que estar lá exigindo o que é seu de direito, né? Seja lá o que for, né? Eu gostaria que eles comentassem o seguinte: nessa situação de desmonte de serviços públicos, enfim, de todos os aspectos aí, como é que eles veem essa questão do controle social? Porque a gente vê grupos que se organizam, né, e que vão lá e que tentam fazer alguma coisa, que tentam pressionar, mas por outro lado, o que a gente vê? A gente vê pouca renovação em alguns movimentos, quase nenhuma, né? A gente vê sempre as mesmas pessoas todos os anos indo lá e tentando, né? Ou seja, essa já meio notória, né, divisão que os donos do poder fazem, né, que vem desde muito tempo, entendeu? Esse quebrar, né, esse compartimentar, né, dos movimentos de uma forma geral, ou seja, trabalhando sistematicamente para que as pessoas acreditem, tá, que a sua opressão é maior que a do outro, que é maior que a do outro, que é maior que a do outro, ou seja, sempre separando, né? Eu gostaria que os candidatos comentassem a respeito disso, qual é a visão deles a respeito disso. Porque, para quem é militante, especialmente para mim, que estou há quase 20 anos nessa estrada, em várias causas, tá? Fica muito difícil, tá, entender como chegar a isso, como chegar a essa organização, como chegar a esse controle, como chegar a essa pressão, né, no poder constituído, entendeu? Com essa não renovação, com essa divisão, com essa umbilicação, né, de alguns movimentos, né, que olham realmente para o próprio umbigo, né, e não procuram se unir, não procuram conversar, não procuram se conhecer, não procuram se entender, né? Até por isso, dentro do próprio movimento de LGBT a gente tem isso, né? Você tem 3 ou 4 movimentos de lésbicas, você tem 3 ou 4 grupos de gays, você tem mais não sei quantos de travestis, enfim, entendeu? E dentro de outros movimentos também é a mesma coisa. Eu gostaria que os candidatos comentassem um pouco a respeito disso. O próximo é o Paulo, falar com a gente. Breve e objetivo. Boa tarde a todos e todas, né? Bom, eu sou Paulo Reis, eu estou coordenador de política de diversidade sexual, eu fui o coordenador do Centro de Referência, também fui um dos fundadores do Grupo Identidade ali junto com o Mariante. Bom, eu queria falar um pouco de algumas coisas que a gente tem feito na coordenadoria, só para dar uma devolutiva aí, né? O decreto de nome social foi publicado em junho, no dia 18 de junho, né? E ele diz respeito à inclusão do nome social das pessoas travestis e transexuais no serviço público do município, né?
Esse foi um decreto, para vocês verem assim, quando a gente fala o quanto é difícil fazer a luta, né? Não a luta, mas para criar condições, né, para que as pessoas vivam a sua vida aí da melhor maneira possível, né? Esse decreto, ele foi proposto em 2010, ele foi arquivado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 3 vezes. As 3 vezes em que eu descobri, né, que eu entrava no sistema e via que o projeto havia sido arquivado, eu ia lá, colocava mais um documento, desarquivava e fazia o projeto circular novamente, né? Então é uma luta cotidiana, né? E ele diz respeito ao município. Com relação a Campinas tem sido protagonista e tem sido visionária, não visionária, mas a gente tem feito algumas coisas bastante legais, mas a gente tem, nos últimos tempos, a gente tem perdido o bonde da história. Já? Nossa! Tá, deixa eu só falar. O Conselho Municipal está nas mãos da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Foi proposta, a gente teve uma discussão, a gente criou uma minuta de decreto, está na Secretaria de Assuntos Jurídicos para ser editado. A comissão processante também, está na mesa do prefeito, já para sair o decreto, né? O decreto, portaria, eu não sei o que vai, já está lá. Eu queria só dizer uma coisa, assim, que a nossa luta, eu acho que é um pouco maior, e que a gente deveria começar a discutir, né, a questão da autonomia do corpo, né, porque assim, o nosso corpo não nos pertence, o nosso corpo pertence ao Estado, né, e a gente precisa fazer essa discussão. Tem alguns teóricos já que estão discutindo isso, né, acho que a gente precisa tomar uma posição e fazer essa discussão. A autonomia do corpo subentende-se que a trans tem direito de ser trans. Ela pode chegar em qualquer serviço público e reivindicar as modificações corporais que ela ou ele deseja. Assim como a mulher que foi vítima de estupro, não. A mulher que tem uma gravidez indesejada também tem o direito de chegar no centro de saúde e exigir lá, né, fazer o aborto, né, o aborto legal. Né? Essa é uma discussão que precisa ser levantada, ok? Acho que tem um monte de coisa para falar, mas e parabenizar vocês, né, por esse debate, tá? Obrigado pela pergunta, pela colocação, Paulo. Agora a gente vai passar a rodada de respostas e já vamos encaminhar para a finalização. Então cada candidato agora tem 8 minutos para responder e já finalizar a sua fala, tá bom? Vamos na ordem. Mariante. Bom, acho que a primeira até é interessante começar justamente pela pergunta do Marcos. Primeiro que aquele caso que aconteceu foi aqui no interior de São Paulo, ele é de fato muito revelador, porque não eram 2 namorados, era pai e filho, mas o fato de ser uma manifestação de afetividade entre 2 homens já deu a ideia a quem é homofóbico de que eram homossexuais e, portanto, mereciam tomar porrada. Esse é o olhar da homofobia. E para o olhar da homofobia não interessa se é homossexual ou se não é. Se parecer, já vai entrar na dança. E isso eu acho que inclusive é interessante para o próprio movimento da diversidade sexual, o movimento LGBT, entender o quanto é importante que esse debate não fique centrado exclusivamente na questão identitária, ou seja, assim, a gente tem que ficar sempre reforçando as letrinhas, quando na verdade a discussão contra a opressão ela é muito mais ampla, ela não pode ficar limitada a isso. Agora, isso reforça a necessidade de ter uma legislação de punição à homofobia? Sim, com certeza. O Identidade tem feito um debate sobre a questão da criminalização da homofobia, que é um debate que ainda no movimento não, com certeza é uma posição minoritária, que defende a criminalização da homofobia, mas que é contrário ao encarceramento, por entender que o Estado penal não é resposta à questão da homofobia. De qualquer maneira, né, e eu concordo com essa posição, a gente tem iniciado o debate. A única coisa que a gente fez foi fazer esse debate ainda sem colocar ele num plano
público para não criar uma controvérsia em relação ao debate nacional sobre a criminalização da homofobia, que poderia criar aí criar situações aí de dificuldade nesse debate nacional. É necessária a criminalização da homofobia? Com certeza. No mínimo, porque uma legislação federal de criminalização, ela tem uma simbologia, no mínimo uma simbologia, de caracterizar essa atitude, né, de discriminação, aí no caso não só homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, como algo errado que merece caracterização como crime. Muito mais por esse sentido do que propriamente pela questão da própria eficácia da lei penal. Nosso sistema prisional é um desastre e nosso sistema prisional só tem como destinatário pobres, negros, né? Essa é a história do Brasil, do Estado penal brasileiro. Então, mas é necessário sim a criminalização. E em relação à atitude do governo Dilma, como qualquer outro governo que faça barganha com o setor fundamentalista religioso, tem que ser condenado, tem que ser criticado. Na parada do ano passado a gente puxou uma vaia, inclusive, para Dilma, por ter feito esse veto ao Escola Sem Homofobia, que, como o Carlinhos disse, era extremamente moderado, né? Era uma coisa assim que praticamente inofensiva, mas que o fundamentalismo religioso não admite nem isso, né? Essa é a nossa realidade. Então é preciso sim criticar, e não dá para quem tem um mandato, que tem relação com o movimento social, tem que saber que tem que assumir posição, mesmo que isso crie contradições, mas tem que enfrentar as contradições, tem que fazer um embate, tem que fazer a crítica. Então, no meu ponto de vista, não tem que ter dúvida. Se tiver que fazer a crítica e puxar a vaia, isso tem que ser feito. Em relação ao que o Thiago colocou do CREAS, olha, a gente volta um pouco àquela discussão, eu insisto nisso, assim. A gente tem que enfrentar a situação do CREAS, mas não dá para pensar que a gente vai ter um CREAS LGBT bem estruturado quando toda a máquina pública de Campinas está um desastre. Claro que nesse último período, em função de toda a crise política, isso ficou um pouco assim, que foi agora, nesses últimos 3, 4 anos. Existe uma situação de imposição à ideia que o Estado não funcione. Então, assim, não tem condições de contratar o número de médicos necessário, o número de professores necessário. Isso vale em qualquer área, inclusive no CREAS LGBT. O que eu penso que a gente tem que fazer? Primeiro, como movimento, reivindicar um mínimo de garantia de funcionamento, né? É a nossa obrigação, tanto como movimento como parlamentar. É isso, fazer a pressão junto com o movimento para que essa garantia ocorra. E que isso muitas vezes aconteceu. O Paulo, no momento que ele coordenava antes de ele ser coordenador de políticas da diversidade, quando ele coordenava o CR, várias vezes ele colocou para nós a situação que vivia o CR, e o movimento se articulou para fazer a pressão. Eu acredito que isso tem que ser feito. O mandato parlamentar pode fazer um papel de denúncia, porque também, por exemplo, o mandato parlamentar, se tentar apresentar um projeto de lei para criar cargo do CR, a primeira coisa que eles dizem é que isso é vício de iniciativa, não pode fazer, tem limites e tudo mais. Eu acho que pode até apresentar o projeto mesmo nessas condições, mas tem que saber que o mais importante é articular com o movimento para pressionar para que o CREAS tenha condição efetiva de funcionamento. Mas nesse caso, eu queria colocar o seguinte: a gente tem que garantir esse funcionamento, mas tem que ter um trabalho para que eles possam, para que o CREAS possa, por exemplo, dialogar com a prefeitura como um todo, porque muitas vezes a própria equipe, ou o Paulo como coordenador, quer dialogar com áreas como segurança, saúde e educação, e não chega. Então pode ter um CREAS maravilhoso, assim, com uma placa na frente, com um neon piscando, e que não consegue chegar em lugar nenhum. Que vai chegar na guarda municipal, sai daqui, bicha, porque aqui não é teu lugar, não vai ter, entendeu? Então, assim, tem que pensar nisso, pensar por inteiro a questão. Agora, um CREAS desmontado é um sinal de derrota. É um sinal de derrota, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Em relação ao que Paulo falou, sobre as políticas da prefeitura, eu acredito que a gente teve alguns avanços e que o movimento, em grande parte, foi responsável por esses avanços. Agora, no momento em que a gente tem retrocessos gerais, é quase ilusório achar que também essas políticas não vão sofrer retrocesso, retrocede junto. E às vezes, como a Marcela falou, retrocede mais. A Mariana também comentou isso aí. Retrocede mais. Se a gente já está retrocedendo para o geral, para essa galerinha pior ainda, pisa mais no pescoço e faz a coisa piorar ainda mais. O que a Esther, bom, em relação ao que a Mariana colocou, eu tenho concordância. Acho que uma coisa como tolerância zero foi uma afronta, assim, a história, inclusive, de luta pelos direitos humanos que a gente tinha aqui em Campinas. Houve uma tentativa de resistir a isso, mas com muita dificuldade, lamentavelmente, né, porque a condição política foi a pior possível. Mesmo nós, dentro do PT, tivemos muita dificuldade para tirar posição sobre isso, porque os setores que estavam no governo faziam de tudo para que não houvesse posição.
Eu acredito que a gente tem que ter essa postura de estar junto do movimento e fazer a crítica, não pode abrir mão de fazer isso, em qualquer, seja em relação a que política for, né? O que a Esther colocou, olha, volta um pouco até uma questão que já tinha sido colocada anteriormente, primeiro sobre a efetividade das políticas. Eu vejo isso como um processo que, lembrando, não é bem a mesma questão, mas como tinha um teórico que falava do negócio chamado revolução permanente, eu acredito que em relação a essas políticas públicas é um processo de enfrentamento permanente. Porque toda a herança que tem histórica desse Estado, que é para não realizar o direito, ele se dá em todos os momentos. Então não é uma coisa assim, agora eu conquistei uma lei que fala que vai acontecer tal coisa. Beleza, então agora chegamos ao paraíso. Não chegamos ao paraíso. A gente continua tendo que chegar, dar murro na mesa, brigar, né, e tentar construir outros caminhos. Que não, quer dizer, em certos momentos chega a ser quase de confronto, porque até certo ponto, quando chega, por exemplo, agora mesmo, uma coisa que está na mão de um secretário de Assuntos Jurídicos, esse é o secretário de Assuntos Jurídicos que foi condenado por homofobia no Estado. Então, assim, essa é a nossa dura realidade, né? Esse é o quadro que a gente enfrenta para a construção das nossas políticas. E por último, em relação ao movimento, eu não vejo assim, acho que não tem fórmula mágica. Assim, a gente vem de um momento de muita dificuldade do movimento, né? O partido que eu faço parte, o PT, na minha opinião, tem uma parcela de responsabilidade muito grande nisso e precisa se repensar, porque parte do refluxo do movimento se deveu a uma forma como chegou na institucionalidade, não soube lidar com a questão da institucionalidade. Agora, os movimentos, independente disso, eles também têm que repensar a sua forma de atuação, porque quando a gente fala em autonomia, seja na questão da autonomia em relação ao governo ou a questão do movimento sindical, a gente tem que tentar pensar que essas formas de organização que a gente tem constituído até hoje não estão sendo suficientes para a gente avançar a nossa luta. A questão volta, só para finalizar, num ponto. Para construir uma unidade dos movimentos, é mais do que dizer eu sou solidário à luta daquele. Eu tenho que construir uma plataforma unitária. Porque se eu não construir uma plataforma unitária, eu vou dizer, eu estou indo lá. Então, assim, eu que sou a bichinha, vou lá ajudar as pretinhas. Não, não pode ser assim. Com isso não tem transformação social nenhuma. Era isso, obrigado. Tem um pouquinho de material aqui e a gente está com a candidatura aqui fazendo também a nossa disputa. Obrigado. Muito obrigado. Carlinhos? 8 minutos. Vou começar a falar do CRES, que é um aspecto muito importante da luta do movimento em Campinas, né? Que o CRES é uma coisa do Estado, que foi feito pela Prefeitura, e a gente às vezes acha que foi um presente, né, do governo para os LGBTs, e não foi nada disso. O CRES foi construído com muita luta, né? Foi construído e se mantém com muita luta. Eu acho que grande parte do mérito do trabalho realizado pelo CRES em Campinas vem dos funcionários que estão lá, né? Porque não são qualquer pessoa. 3 funcionários, né, Paulo? O Paulo... Às vezes dois, né? Esse ano ficou sem advogado há um tempão, não ficou? Então, é um centro de referência muito especial, que inclusive eu acho que serve de referência para outras cidades e tudo mais. No entanto, é bastante limitado devido aos poucos recursos que tem, devido à pouca atenção da Prefeitura com essa estrutura, né? É uma estrutura que o movimento está sabendo utilizar, eu acho, de uma maneira bastante legal, né? Por causa da abertura que é dada, e eu acho que o mérito não é de nenhuma prefeitura, mas o mérito é desse trabalho realizado por esses funcionários, que deve ser valorizado e deve ser ampliado. A gente tem no nosso programa, no programa majoritário, a intenção de ampliar o centro de referência, descentralizar o centro de referência, fazer trabalho conjunto com a Secretaria de Educação, né, Secretaria de Saúde, fazer uma coisa um pouco mais ampla do que é hoje. Pouco não, muito mais ampla do que é hoje, para que possa ser usado inclusive pelo movimento. Aquela vez que estava falando do kit anti-homofobia, a gente acha que o centro de referência tem um espaço bastante legítimo, né, dentro do governo para aplicar isso, mas não pode fazer sozinho, tem que ter o apoio do movimento, porque na verdade é o movimento que tem que dar a linha para esse tipo de política, né? A gente é que tem que ir lá e mostrar para o governo como que é que deve fazer e cobrar quando está sendo feito de forma equivocada. A gente acha que tem que ter mais verba e claro que tem que ser uma coisa muito mais abrangente do que é hoje. Mas assim, acho que tem que parabenizar o esforço que é feito pelos funcionários que estão lá e pelas pessoas que estão sabendo se apropriar. Acho que o Grupo Identidade tem um mérito muito grande nisso também, de se apropriar disso e de fortalecer o espaço
e ajudar na divulgação. Nem o telefone o povo sabe, né, para fazer a denúncia, né? Nem isso foi divulgado de uma forma abrangente pela prefeitura. Aquele negócio do cartaz que o Mariante falou, eu acho que é uma coisa bastante importante. A gente tem que espalhar, não só nos cartazes, mas fazer isso que seja um cotidiano na vida dos LGBTs. Qualquer coisa que acontecer, denunciar, né, para que isso vire número. Parece que desde que quando foi inaugurado o centro de referência, só 900 pessoas ligaram para fazer denúncias, né? Não só ligaram, foram até lá e tudo mais? Quantas? 9.000. 9.000. Mesmo sendo, né? É o 9, vai. Mesmo sendo 9.000, é um número muito baixo, né? A gente sabe que é muito mais do que isso que acontece, né? Eu mesmo já fui agredido na rua e não fiz a denúncia. Olha só que absurdo. Pronto, falei. Você está dando risada na minha cara, é isso? Sobre o controle social, que justamente a Esther colocou aqui, acho que é uma coisa muito importante, foi colocado já no começo também do nosso debate. Lá no debate da PUC, que eu fui representar o PSTU, o Luiz Iabicu falou assim: o povo tem esse poder, a Câmara é o espaço legítimo da casa do povo e o povo não usa, o povo não vai lá. Peraí. Quando o povo vai lá, é gás de pimenta, é arma de choque na cara. A gente viu isso daí de perto. Teve militantes nossos que levou, levou gás de pimenta na cara, levou choque quer dizer, a população é muito mal recebida quando chega lá. Quando teve o aumento, a possibilidade do aumento de 126% do salário dos vereadores, a população se moveu a respeito disso e evitou que isso acontecesse. Depois, quando quiseram aumentar para mais de 40%, de novo a população foi lá e de novo conseguiu evitar isso. Quer dizer, correlação de forças, quando o movimento está forte, a gente consegue, né? Por mais empecilhos que haja, por bancada mais conservadora que possa haver, existe a possibilidade do movimento ter muitas vitórias no mandato parlamentar, quando existe a força do movimento junto, né? Isso é uma parte do parlamentar, que tem que abrir o espaço para o movimento, aliás, tem que fazer do seu mandato o mandato do movimento, e especialmente também do movimento aprender a se fortalecer com esses espaços abertos, que é uma necessidade que a gente tem. Pelo momento histórico que a gente está vivendo hoje, é uma coisa muito difícil de se fazer, mas necessária, extremamente necessária. Tolerância zero, que a Mariana tocou aqui, me tocou de uma forma muito especial quando aconteceu, porque eu trabalhava exatamente com educação social com os moradores de rua naquela época. E eu vi de pertinho, nós vimos, né, Mariante também é da defesa dos direitos humanos, mas ela também viu de perto tudo isso, o sofrimento que é dessa população com um programa como esse. E especialmente, claro, as mulheres, os negros e os homossexuais, que são os que mais sofrem com esse tipo de política que, infelizmente, é muito bem aceita pela população. Se a gente não explica direitinho o que significa isso, o que é o Tolerância Zero, o povo é capaz de aplaudir uma iniciativa como essa, né? Como aconteceu em Campinas, quando o Tolerância Zero foi lançado. E é uma coisa muito prejudicial, que prejudicou muito os moradores de rua, os meninos que moram na rua, e também os artistas da cidade, que ficaram sem lugar para se apresentar, né? Não podia ter mais bar com calçada, com mesinha na calçada, que tocasse música depois das 10 da noite. Os artistas agora, recentemente, foram proibidos de fazer arte no semáforo. A gente, uma cidade que está, a Marcela falou da Constituição de 88, a nossa cidade está pior do que outros lugares do país nesse retrocesso. Está um negócio com uma onda conservadora gigante aqui, que é difícil da gente identificar de onde que vem, mas a gente precisa identificar direitinho e apontar, né, a nossa luta para essa direção, contra isso, né? Sobre a unidade que a Esther falou, é um princípio, né, nosso, é um princípio da esquerda, do movimento, que haja uma unidade dos trabalhadores na luta, a unidade dos trabalhadores com as mulheres, dos trabalhadores com os negros e negras, dos trabalhadores com os LGBTs, para fazer uma transformação válida da realidade. A gente não acha que é possível fazer isso com bandeiras individuais, particularidades e tudo mais. Só que não existe uma uniformidade hoje, né? Existe uma divisão muito grande na própria esquerda. A gente está vendo aqui 3 pessoas falando, dá a impressão às vezes que nós estamos falando um discurso tão parecido, né? Mas a gente tem algumas diferenças que hoje não foi possível colocar aqui da maneira como que apareça tão bem, porque a gente está tendo uma sintonia nessa política LGBT. No entanto, existem diferenças de projeto, de programa, apresentação de programa inclusive, que são diferenças que hoje elas precisam ser colocadas, porque há uma disputa de poder, né? Na cidade de Campinas há uma disputa de poder. O Mariante até
deixa a gente sensibilizado com o que aconteceu, por exemplo, na Parada Gay do ano passado, de pegar um cartaz escrito Dilma, aprove o kit anti-homofobia, né? E chegar em cima do caminhão e puxar uma vaia para o governo. É um militante do PT. Mas isso mostra uma contradição muito grande que existe, né? Aqui nós do PSTU, a gente está defendendo um programa, e é um programa que é defendido não só aqui nessas eleições, mas é um programa que é defendido nacionalmente e internacionalmente, já que a gente faz parte de uma corrente internacional que se chama Liga Internacional dos Trabalhadores. E a gente acha que há uma necessidade muito grande de que esse programa seja efetivado de uma forma unitária, né? Eu acho que aquele negócio que você falou, Esther, é muito difícil a gente fazer isso hoje, justamente por causa dos empecilhos que os movimentos têm encontrado. Dá a impressão que está tudo bem, a Dilma tem 70% de aprovação, tem mais que 70%, né? Eu não sei quanto que é, mas agora saiu uma pesquisa essa semana, 70 e poucos por cento de aprovação popular. É muito difícil fazer a luta contra o governo hoje, né? É muito difícil mostrar as contradições do PT para as pessoas, porque elas aprovam o governo que o PT está fazendo hoje. Mas é uma necessidade que, inclusive, o PSTU se coloca nessas eleições tentando mostrar essas diferenças. Hoje à noite, às 22 horas, a Silvia vai participar de um debate na Band. Muito importante acompanhar esses debates. Pouquíssimo tempo que nós da esquerda estamos tendo na televisão, né? Hoje é um espaço importante para mostrar, inclusive, as diferenças programáticas que existem. E, galera, é aquilo. Estamos aqui disputando o voto de vocês, nós três aqui, né? Seria muito legal mesmo ter companheiros de luta com o histórico que tem, assim, ao lado nessa luta. Como tem sido muito, muito importante ter encontrado com vocês, né, no movimento, né, no movimento histórico que a gente tem feito em Campinas. No entanto, eu peço o voto de vocês no PSTU, na legenda 16, né, para eleger lutadores, socialistas, trabalhadores que pretendem não a transformação da cidade por meio das eleições, mas a transformação, a gente ousa dizer isso, que a gente pretende a transformação do mundo, de como se organiza hoje, para uma nova plataforma que é o socialismo. Muito obrigado. Agora convido a Marcela para suas considerações finais e respostas. Esse frio. Em primeiro lugar, em relação à pergunta do Marcos, eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria fazer, Marcos, é a gente pensar seriamente de disputar o orçamento, porque mais de 40% do nosso orçamento vai para pagar juros e amortizações da dívida e não sobra quase nada para a gente pensar a aplicação e a efetivação de políticas públicas. E essa luta é uma luta, assim, de enfrentamento nevrálgico contra o capital, né, que são os financiadores de campanha, que mantêm, né, o Estado da forma como está. E, por exemplo, no caso do PL 122, algo gravíssimo, né, que quem está tentando ser o relator do PL 122, né, é o Magno Malta, que, assim, declaradamente é contra, né, a criminalização da homofobia. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar, para a gente acabar com as discriminações, não só em relação à homofobia, é que a gente tem que construir uma nova forma de organização da sociedade, que, na verdade, se sustenta em cima dessas discriminações, né, seja discriminação de gênero, seja a discriminação do racismo, da homofobia, né, da discriminação, né, no caso aqui do IEL, né, da pessoa, entre aspas, falar errado, né, então isso daí também é uma forma de discriminação, porque demonstra, né, uma situação de classe, né, uma situação de pobreza. Então, eu acho que o que a gente está discutindo aqui, em última instância, né, nossa bandeira maior é mudar essa sociedade que é racista, machista, homofóbica, né, que discrimina, né, e oprime, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, né. Por exemplo, no caso que foi falado do Thiago, né, é absurdo, sabe, não ter uma placa, não ter divulgação, não ter divulgação por telefone, porque é o mínimo, né, assim, se eu sofro discriminação, onde eu poderia buscar ajuda, né, então é o mínimo que deveria ter, mas não vai ter. Por quê? Porque o orçamento não está orientado para atender, né, as necessidades da população. Para vocês terem uma ideia, em efeito de comparação, por exemplo, o município de Campinas gasta 300 milhões de reais para pagar juros e amortizações da dívida e 50 milhões de reais de verba publicitária, sabe? Então, como que você vai ter dinheiro para pensar a aplicação de política pública, né? Então, a gente tem que disputar o orçamento, né? E o orçamento tem que ser disputado nesse momento agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, quando ele é votado. Ou seja, a população tem que saber disso para ocupar a Câmara e colocar
os nossos representantes contra a parede, né? No caso da pergunta, da consideração da Mariana, é um absurdo o projeto do Tolerância Zero. Para vocês terem uma ideia, no período que eu estive como vereadora, durante os 4 anos, eu batalhei contra o projeto do Peterson que proibia, né, a venda no semáforo e a manifestação artística no semáforo. Mas assim, infelizmente, os vereadores que lá permaneceram não continuaram a fazer a luta contra isso, e aí passou. Então assim, a gente na verdade tem que fazer um projeto de lei acabando com essa lei que foi aprovada, né? É uma vergonha, por exemplo, cobrar de artistas para se apresentar. Eles já estão se apresentando de graça no município, ainda o município não tem política, por exemplo, na área da cultura, e cobra desses artistas que querem fazer uma apresentação na cidade. É uma vergonha o que aconteceu na cidade de Campinas. Foi falado do centro de saúde do